Olá, amigos e alunos do curso de WebDev 28, desenvolvido pela Pedroso Automação, com o apoio da WX Soluções. Nesta aula vamos ver como criar as nossas primeiras páginas em modo Session. Vamos aprender a usar o editor de página e vamos ver por que a página inicial é um requisito essencial de uma aplicação WebDev. Nesta aula vamos ter então o primeiro contato com o editor de páginas do WebDev. Como que eu acesso esse editor de páginas? A partir do dashboard, eu vou escolher o painel Elements, vou clicar com o botão direito e vou escolher New Page. Agora eu vou escolher como que eu quero criar essa nova página. Então ele me apresenta algumas páginas pré-definidas, mas eu vou usar uma em branco. Vou clicar aqui e ele abriu para mim uma página em branco que eu vou chamar de inicial. Observe que ele coloca automaticamente o estilo page inicial, porque está definido que toda a página começa com o prefixo page. E que essa página vai estar localizada na minha pasta com o nome de pageinicial.wwh, ou seja, todas as páginas que eu criar vão ter a extensão .wwh. Agora, eu tenho uma página em branco e eu vou criar um único controle nessa página. Então eu vou abrir aqui o menu Creation e vou colocar aqui uma etiqueta, por assim dizer, né? Eu vou colocar aqui e vou clicar com o botão direito e vou chamar de STC Saudação. Então eu estou criando um controle estático que eu chamei de STC Saudação. E aqui eu vou escrever bem-vindo ao projeto em WebDev 28. Vou confirmar, vou dar um apply. Veja que ele colocou isso na minha página. Agora eu vou acessar a descrição dessa etiqueta que eu criei e vou ver o que eu posso fazer com ela. Então na aba General eu tenho o texto. Essa etiqueta é um controle da minha página. Então, se eu clicar com o botão direito, eu acesso a descrição, ou seja, as propriedades desse controle. Então, eu vejo que ele é um controle do tipo estático. E aqui eu tenho as várias abas que eu posso alterar em relação a esse controle. Então, na aba General, eu tenho o nome do controle e o texto. Na aba UI, que é a interface de usuário, eu tenho o status do controle, se ele é visível, habilitado ou grayed, se o controle pode ser overlaid, definições de ancoragem, drag and drop, entre outros. A aba detalhes, eu tenho os grupos de HTML. Aqui eu tenho, se eu quiser adicionar uma nota. Na aba Advanced, alguma coisa que eu posso fazer em HTML. E no estilo, eu posso fazer alterações na maneira como o objeto é apresentado. Então, ABC Caption, eu vou definir qual é o alinhamento dele. Então, eu vou mudar aqui o alinhamento que está para indefinido, eu vou mudar para Center.
tá? E simplesmente aplico. Agora eu posso testar isso aqui a nível de página, nesse primeiro Go. Esse primeiro Go testa apenas a página. Ele não testa a aplicação inteira, ele vai testar apenas a página. Então está aqui, ó, o que eu programei. Agora eu vou fazer uma modificação nesta página. Para ter acesso aos controles da página, eu uso o Project Explorer. Entretanto, nota-se que o Project Explorer não está visível. Para que ele fique visível, eu preciso acessar o meu projeto e nas opções General Options of WebDev, eu vou marcar o que eu quero que apareça. Então aqui eu quero que apareça análise, não quero as regras de negócio e quero o Project Explorer. Vou confirmar, vou dar um OK. Observe que aqui já apareceu o Project Explorer. Apareceu de maneira fixa. Tenho as páginas e eu quero que esse controle seja um controle deslizante. Então, quando eu clico aqui, ele se torna deslizante. Ele é acessado quando eu acesso a área dele. Agora eu vou abrir a minha página inicial e vou acessar o Project Explorer, página inicial, Controls. O que eu tenho no Controls? STC saudação. Quando eu clico, ele seleciona o controle. Em função disso, eu posso clicar com o botão direito, Description, e acessar as propriedades desse controle aqui e fazer modificações. Então, na Caption eu tenho ele centralizado e vocês vão observar que eu tenho um linkzinho aqui, More CSS. Então, propriedades, onde eu posso alterar o texto, o background, a borda, sombreamento. Vamos fazer isso aqui. Vamos colocar uma sombra. E vamos ver aqui, vamos melhorar aqui. Então, para cada elemento, ó, eu tenho vários painéis de configuração. Então, eu posso configurar a borda. Vamos colocar uma borda aqui, quadrada. Vamos colocar uma cor nessa borda. Vamos colocar uma cor vermelha. Vamos dizer que essa borda vai ser arredondada em 40. Acho que 20 fica melhor. Agora eu confirmo então esse meu aparelhamento. Vou dar um apply, ok. Tá? Agora vamos lá, então, description. Voltar aqui. Vamos mudar no default aqui agora. A borda. Vamos colocar uma cor vermelha. Vamos colocar arredondado em 15. Só para vocês observarem como que isso funciona. Ok? Vamos confirmar agora. Observe que agora eu tenho a borda arredondada. Eu posso também alterar clicando com o botão direito. Tá? Então,
possível que você queira fazer alguma outra modificação usando as abas que ele me mostra aqui. Então, por exemplo, eu quero que ele seja negrito. Eu marco aqui esse B. Vou mudar agora aqui ele para 14 pontos. E vou aplicar. Note que agora houve uma modificação na etiqueta que eu fiz. Vou clicar com o botão direito novamente e vou definir uma cor para esse objeto. Então vou colocar ele em cor amarelo e vou aplicar. E é dessa forma que eu interajo com os objetos criados na minha página. Se eu der um Go agora, né, na página, ele vem com as novas características. Bem-vindo ao projeto em WebDev 28. Uma das coisas interessantes quando se programa em web é que a gente tem que pensar no usuário final de uma forma diferenciada. Quando eu tenho uma aplicação desktop, eu tenho uma aplicação que é acessada normalmente por um usuário. Ao passo que na web eu posso ter milhares de usuários acessando a aplicação. Então, tem aqui um detalhe que diversas resoluções de monitor podem acessar a minha aplicação. Em algumas, os controles podem aparecer distorcidos. Então, para isso, a autora do WebDev, a PCsoft, criou uma coisa chamada ancoragem. Então, aqui em Anchor, eu posso definir como que eu vou ancorar o controle nesta página. Então, eu vou mover aqui, ó, para que ele fique centralizado, tá? E vou confirmar. Rodando agora, somente a página. Então, ele me mostra, bem-vindo ao projeto em WebDev 28. Vou fechar aqui, vou voltar ao meu projeto e vou fazer algumas modificações a mais aqui. Então, eu vou clicar aqui nas propriedades do CSS, então More CSS Properties. Eu vou fazer uma modificação aqui, colocando uma sombra no texto. Então, Text Shadow, eu vou definir Shadow 1, vou dar um OK, aplico e vou fazer uma outra modificação aqui, More CSS Properties. Aqui vou adicionar, então, de 5 pixels, vou mudar aqui para essa cor mais marrom aqui e vou confirmar aqui. Ok, vou aplicar. Observe que ele colocou uma sombra aqui, ó, embaixo do meu controle. Vamos rodar. É bem pouco perceptível, mas quando eu acesso aqui, ó, eu vejo a sombra. Vamos mudar a cor da sombra para ver se fica mais visível. Então, Description, More CSS Properties.
Vamos alterar a cor da sombra para branco. Vamos rodar. Aplicamos. E vamos executar um teste na página. Então aqui já ficou mais visível a sombra. Eu posso definir também o nível da sombra. Então, outra vez, clicamos aqui, Description. Acessando. Então, eu vou mudar essa sombra para 10 pixels. 10 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar tudo 10 aqui. E vamos aplicar. Observe que a sombra agora ficou maior. Tá vendo aqui, ó? Então, devido ao nível de opacidade, embora eu tenha programado para branco, ela apareceu esmaecida aqui. Então, esta é a forma como você trabalha um controle. Você pode trabalhar tanto com o botão direito, quanto pelo Project Explorer com a árvore posicionada do controle. Até agora, nós simplesmente usamos os recursos da IDE e não programamos nada. Mas é claro que esse objeto também pode ser alterado via programação. Esse controle, onde está escrito Bem-vindo ao projeto em WebDev 28, pode ser mudado via programação. Eu vou criar um novo controle na página agora, que é um botão. Vou colocar aqui e vou até o Anchor. Vou mandar ele centralizar na página. Ok. E vou agora alterar algumas propriedades do botão. Então, vou mudar aqui. Botão programar. E aqui eu vou escrever programar. Vou aplicar. Então, esse botão se chama BTN programar. E eu posso agora criar um código nesse botão. Então, clico nele com o código e fazer algumas codificações. Cada controle criado na página tem uma série de eventos. Nós temos os eventos do lado servidor, que aparecem em fundo amarelo, e os eventos do lado browser, do lado navegador, que aparece em fundo verde. Além disso, eu posso mudar o tipo do código que eu vou fazer aqui no evento do browser, que pode ser WLanguage, JavaScript ou TypeScript, que a gente vai ver mais tarde como que funciona isso. Além desses eventos, posso ter outros eventos aqui, uma série de eventos, que eu posso tratar, escrever códigos dentro desse evento. A gente vai ver com detalhes isso mais tarde. Então, aqui no botão Clique on BTN Programar Server, eu vou mostrar para vocês como que eu posso alterar um controle na minha página. Então, STC saudação, ponto. Ele me abre uma tela, um Dropbox, com os diversos controles que eu posso pôr aqui. Ó. Então, vou pôr aqui, ponto value, igual a alô mundo WebDev.
Ok. Vamos fechar aqui. E vamos testar. Ver o que acontece. Observou que ele mudou para Alô Mundo Web Dev. Ou seja, eu programei um controle e através do botão eu mudei o valor desse controle na minha página. Pode parecer muito básico, mas leve em consideração que eu tenho alunos que estão ingressando agora no mundo web dev. E como tal, o básico é essencial para esse pessoal, para os quais eu dou as boas-vindas. Então, vamos programar um pouquinho mais aqui. STC, saudação, ponto. Abriu aqui aquilo que a gente chama de IntelliSense, que são as propriedades que eu posso aplicar ao controle. Então, vamos ver aqui o que eu tenho aqui. Cor de fundo. Eu tenho a fonte, o nome da fonte. Se o controle é negrito. Qual é o status dele, título, opacidade, processo, status, Unicode, vertical alinhamento, visível, enfim, todas essas propriedades podem ser aplicadas via programação. Então, se eu quiser mudar a cor dele via programação, eu vou aqui, color igual a eLight. Vamos por aqui light green. Ok? Aplicamos, rodamos aqui. Agora, além de mudar o texto, ele vai mudar a cor. É simples programar em WebDev. Basta que você conheça os atalhos para agir sobre os controles. Mas por que esse botão que o Pedroso criou apareceu em fundo vermelho se ele não programou a cor vermelha? Acontece que quando nós acessamos o nosso projeto, nós definimos, quando nós criamos, nós definimos algumas coisas. E uma das coisas que nós definimos foi o estilo. Né? Então, nós definimos um estilo que a gente chamou de... vamos ver melhor. Então, nas definições do nosso projeto, na aba Project, eu vou acessar a descrição. E nós temos uma parte aqui que se chama Skin. E eu escolhi esse Skin Mach. E esse Skin Mach tem um grupo chamado Palette, que mostra que as letras aparecerão em branco, os botões aparecerão em fundo vermelho com letras em branco. Foi por isso que o botão que eu criei automaticamente veio na cor vermelha com fonte verde. No decorrer do nosso curso, nós vamos ver até como criar uma paleta própria, nossa, com cores tipo verde e amarelo, entre outras configurações que a gente pode fazer. Tudo isso é definido aqui no Skin e você pode criar uma skin somente sua. Só para você ter uma ideia do que ocorre
com essa parte do nosso projeto. Até agora, nós programamos e agimos pela IDE no lado servidor. Mas existe o lado do navegador. Está aqui nos eventos do botão. Então eu vou clicar aqui. Está setado para WLanguage. E eu vou usar um comando que exibe uma mensagem por algum tempo na tela e depois some. Então vamos lá. Toast display. Nome que eu quero colocar, ou texto da mensagem. Então, esta é uma mensagem do lado navegador. Isto é o texto que aparecerá. Agora eu vou programar por quanto tempo esta mensagem vai aparecer. Eu tenho duas opções, Toast Long ou Toast Short. Vou escolher Toast Long, que vai aparecer por mais tempo na tela. Alinhamento vertical, eu quero que ele fique no meio. Alinhamento horizontal, quero que ele apareça centralizado. E eu posso escolher a cor de fundo da minha mensagem. Então, eu vou colocar aqui light magenta. Vamos ver se eu tenho aqui magenta ou pink. Vamos lá. Light pink. Ok? Muito bem. Rodando o nosso código. Então, sempre a nível de janela. Programar. Veja que ele mudou a cor. E ele exibe, esta é uma mensagem do lado navegador. Cliquei em programar de novo. Ele exibe duas vezes e veja que logo em seguida ele vai apagando. Então nós aprendemos como programar tanto do lado servidor quanto do lado navegador. Nessas três primeiras aulas de cortesia que desenvolvemos para mostrar como funciona a nossa maneira de dar aulas, apresentamos estas demonstrações e a partir de agora não tem mais aula de cortesia. Você pode fazer a sua matrícula no nosso curso, será muito bem-vindo. Você pode matricular-se pelo e-mail pedroso@pedrosoinformatica.com.br ou pelo nosso WhatsApp 55 41 99685 5080. Ficamos ao seu inteiro dispor para qualquer esclarecimento que julgarem necessários. Oportunamente estaremos apresentando demonstrações das aulas que virão até a conclusão do curso. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigado.